Mateus capítulo 6, verso de número 19. De 19 a 21. Jesus ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. É interessante que eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para a igreja. Qual é o objetivo de Deus ao falar de fidelidade financeira, de falar de economia, falar de negócios, falar de dinheiro? Qual é o objetivo de Deus? Qual é o objetivo de Deus? Pare um pouco e pense nisso. Qual é o objetivo de Deus ao falar de fidelidade financeira, economia, negócios, dinheiro, riqueza? Qual é o objetivo de Deus? Qual é o objetivo? Pare um pouco e pense. A Bíblia, meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é um livro que conta histórias, ensina doutrinas, prega a salvação e etc. Mas a Bíblia Sagrada, ela também é um livro de princípios. De princípios. O que é isso? A Bíblia, ela ensina a respeito do princípio ético, do princípio moral, relacional, né? Mas também ensina a respeito do princípio financeiro. Por exemplo, princípio ético. A gente sabe ou não sabe o que é certo, o que nós devemos fazer como cristãos. Sabemos ou não sabemos? Sabemos. A gente sabe que nem tudo que é legal é moralmente correto, não é? Sim ou não? A gente sabe. E a Bíblia também ensina a respeito da questão do relacional. Quando você está atravessando uma situação difícil com alguém, o que você faz? Quando alguém te magoa, quando alguém te machuca, o que é que você faz? Ou quando você machuca alguém, o que é que você faz? Você passa por cima? Você diz assim, não, eu não quero mais estar ali junto daquele. Como é que você faz? O que é que você faz? Você procura resolver esse conflito, sim ou não? É assim? Espero que seja. Então, a Bíblia, além dela ensinar a respeito de princípio ético, moral, relacional e vários outros, ela também ensina a respeito do princípio financeiro. Ouça isso. A Bíblia, ela tem mais textos que falam a respeito da fidelidade financeira, riqueza material, dinheiro, prosperidade, do que sobre salvação. Você sabia disso? Que a Bíblia Sagrada, ela tem mais textos falando a respeito de riqueza material, fidelidade financeira, dinheiro, prosperidade, do que sobre salvação. Não que salvação não seja importante, não. Mas é porque nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande a respeito da vida financeira. Às vezes a pessoa está na igreja, quer fazer de tudo na igreja, mas é infiel.
Você acha que uma pessoa dessa vai ter um ministério abençoado dentro da igreja? Responda para o pastor. Hein? Ela não vai ter. E na verdade, eu estou chegando a uma conclusão de que pessoas que começam na igreja de uma forma errada, elas não permanecem, especialmente dentro desta área financeira. Então, a Bíblia Sagrada, ela fala mais de economia, negócio, prosperidade, vida financeira, riqueza. Ela fala por quê? Porque nós, crentes, nós evangélicos, nós precisamos tomar cuidado com todas estas coisas. Vocês querem ver um texto interessante? Lucas. Vamos abrir, a gente está em Mateus, vamos ficar em Mateus mesmo. Mateus 19. Mateus 19. De 16. Mateus 19, deixa eu ver aqui. Mateus 19, de 23 a 26. Olha aí. Mateus 19, de 23 a 26. Jesus, ele diz assim: então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Preste atenção. Por que Jesus ele diz isso? Por quê? Porque o nosso coração, o coração humano, ele tem uma tendência muito grande a ficar preso nas coisas materiais. Sim ou não? Sim. O ser humano, ele tem essa tendência. O seu coração ficar preso, prisioneiro às coisas materiais. Então, nós precisamos aprender algumas coisas aqui hoje. Deus, ele não é contra a prosperidade, Deus não é contra a riqueza, mas nosso coração, ele precisa estar em Deus. Vamos abrir a Bíblia. Gênesis 3:2, alguém vai ler para nós, ok? Depois alguém vai ler Gênesis 26, 12 e 13, e alguém Gênesis 30, 43. Gênesis 13, versos 2. O que diz? Tem alguém aí na igreja? Gênesis 13, versos 2. O que diz? Era Abraão muito rico. Qual é a razão? Qual é a razão de Deus fazer estas coisas? Gênesis 26, 12 e 13. 12 e 13 de Gênesis 26. Qual é a razão? Amém. Enriqueceu Isaac.
Então a Bíblia não é contra. Gênesis 30, 43, olhe, por favor. E a gente vai descobrir por quê. Por quê? Qual é a razão? Qual é o objetivo de Deus? Gênesis 30, 43. Ficou rico. Quem é esse? Jacó. Então, Abraão, Isaac e Jacó, isso é porque eu não coloquei José, eu não estou colocando o povo do Egito, eu não estou colocando por causa do nosso tempo, porque cada uma dessas mensagens, elas na verdade dariam estudos para nós podermos aprender e crescer e desenvolvermos como crentes. Mas, olha só, eu gostaria que você escrevesse, por favor, se você tem algo aí, papel, caneta, a chave que libera a prosperidade em nossa vida e negócios chama-se fidelidade. Vou repetir, a chave que libera a prosperidade em nossa vida e negócios chama-se fidelidade. Abra sua Bíblia em Mateus 25, versos 23. O que diz? Mateus 25, verso 23, diz o quê? O que diz? Aleluia. Então, a chave que libera a prosperidade é essa, de você ser fiel nas mínimas coisas. Se você for fiel nas pequenas coisas, Deus ele vai te colocar nas coisas maiores. Então nós precisamos entender essas coisas, irmãos, porque às vezes uma pessoa diz assim, não, quando eu receber 10 mil reais mensal, eu vou ser fiel a Deus, mas está hoje recebendo um salário mínimo, de quanto que é o salário mínimo? Então, e não está sendo fiel. Então, como é que Deus vai colocar esta pessoa num patamar maior, se ela não entendeu o princípio da prosperidade? Como que vai? Hein? Se a pessoa não foi fiel a Deus com um salário mínimo, você acha que ela vai ser com 10 mil reais? Não. E é interessante que Deus ele diz, se você for fiel nas coisas menores, ele vai colocar você em patamares maiores, em níveis maiores. Mas nós precisamos aprender o quê? Ser fiel a Deus. Na nossa vida, nos nossos negócios, nós precisamos aprender. Irmãos, abra sua Bíblia aí em Mateus. Você está em Mateus, não está? 25? Você está em Mateus 25. Olha só, o verso de número 29. Olha aí. Eu vou deixar esse texto com você também. Você grava aí, pinta aí na sua Bíblia. Olha só. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Se nós formos fiéis, Deus ele vai acrescentar muito mais. E a gente vai responder a você. Qual é o objetivo que Deus tem em querer fazer com que você prospere? A gente ainda não respondeu. Eu só estou mostrando para você o quanto a Bíblia Sagrada fala a respeito de dinheiro, e a chave que libera prosperidade em nossa vida financeira, né, é a fidelidade a Deus. Ouça. Então hoje nós precisamos retornar, irmãos.
Nós precisamos pegar e nós precisamos retornar e colocar algumas coisas, pontuar algumas coisas na nossa vida, na nossa caminhada. Como crentes, nós precisamos pontuar. Então ouça com carinho. A sociedade sem Deus, irmãos, prega há anos que as pessoas sem Deus devem ganhar muito dinheiro para a satisfação pessoal dos seus desejos. A sociedade sem Deus prega que as pessoas sem Deus devem ganhar muito dinheiro para a satisfação pessoal dos seus desejos. Vai lá, ganha. Então é notório a gente ver pessoas, irmãos, que estão buscando coisas que, na verdade, elas não têm necessidade. Mas elas estão querendo, por causa de quê? Por causa do status. Por causa do status. Então, as pessoas vão fazendo isso. E a sociedade, ela diz, você vale quanto você tem. Você vale aquilo que o seu dinheiro pode comprar. Você vale todas essas coisas. Mas, infelizmente, essa mentalidade, ela tem invadido as igrejas. Infelizmente, ela tem invadido as igrejas. E a gente vê pessoas, irmãos, gastando com um monte de coisas, mas elas não são fiéis a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. Elas não são. A gente vê pessoas dentro da igreja e hoje está melhor do que no passado, né? Porque tem um tal de Facebook aí o cara viaja, posta lá, né? Aí quem conhece diz assim, esse abençoado aí, ou essa abençoada, né? Então, o que está acontecendo? Essa mentalidade, irmãos, de ganhar dinheiro e de colocar, né, para sua satisfação pessoal, isto tem invadido a igreja. E qual é a consequência de tudo isso? Nós temos muitas pessoas hoje, irmãos, que elas poderiam fazer algo extraordinário para Deus, mas elas não conseguem fazer por causa da infidelidade. Vocês sabiam que infidelidade financeira atrapalha os planos e os propósitos de Deus para a expansão do seu reino aqui na terra? Vou repetir, é uma pergunta, mas eu vou repetir. Você sabia que a infidelidade financeira atrapalha os planos e propósitos de Deus para a expansão do seu reino aqui na terra? Você sabia disso? Atrapalha. Irmãos, vão existir lugares que você nunca irá, mas o seu dinheiro, a sua oferta, seu dízimo, ele pode ir. E Deus, através dele, da sua fidelidade, Deus abençoará o seu negócio, a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus vai abençoar. Entende? Então, nós não podemos mais viver com essa mentalidade do mundo. Essa mentalidade egoísta, ela tem, irmãos, destruído a vida de muitos crentes e paralisados, né? Paralisado a expansão do reino de Deus. Então a gente não pode mais viver isto. A gente precisa ser fiel a Deus, querido, para que o Senhor nos abençoe. Nós precisamos ser. Então, você que tem um negócio, meu irmão, faça um compromisso com Deus e seja fiel a Ele. Eu estava preparando esse material e tem um livro, irmãos, que o livro é muito interessante. Deus é o dono do meu negócio. É um livro excelente. O cara começa de uma forma difícil, até que ele resolve e falou para Deus: Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou dar tanto para a obra da tua igreja. Foi. Depois de um tempo ele chegou
saiu dos 10%, foi para 15%, 20%, e Deus abençoando, e Deus abençoando, e Deus abençoando. Irmão, vale a pena. O cara se tornou um dos camaradas mais ricos. E a gente vai observando que essa mentalidade egoísta, irmãos, atrapalha os planos e os propósitos de Deus. Como é que se faz uma igreja? Responda para mim, vocês. Como é que se faz uma igreja? Hein? Como que essa igreja que foi feita? Como que essa igreja foi conquistada? Então nós precisamos entender estas coisas. Mas às vezes a gente está com a mentalidade tão egoísta que a gente não percebe. E aí, Deus que tem planos maiores, Deus ele fica amarrado. É difícil a gente falar um negócio desse, né? Deus fica paralisado, fica preso, né? Isso é dar uma linguagem humana para Deus. Mas Deus fica. Por quê? Porque nós, pela nossa mentalidade egoísta, a gente se perdeu. Vamos imaginar aqui. Se a gente dentro da igreja tem determinadas pessoas que são empresários e ganham dinheiro, será que Deus não pode fazer você ganhar muito mais? Hein? Pergunto para a igreja me responda, por favor. Lógico que pode. Mas às vezes a nossa mentalidade egoísta, ela paralisa aquilo que Deus ele quer fazer. Diga para o seu irmão assim: o reino de Deus, ele é maior do que você. Ele é maior. Então Deus, ele quer usar você e a mim. Deus, ele quer usar as nossas vidas para poder restaurar outras vidas, outras pessoas, outros lugares, outras, sei lá, nacionalidades, nações. Deus, ele quer fazer isso. Mas a questão é, será que nós estamos prontos para podermos pegar e sermos fiéis a Deus ou não? Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. O problema não é o dinheiro, mas é o nosso coração. Mateus 6:21, abra sua Bíblia. O problema nosso é o nosso coração, irmãos. Às vezes a gente sabe, quer fazer muitas coisas na igreja, mas não está sendo fiéis nas pequenas coisas. E se não é fiel nas pequenas coisas, como Deus colocará você sobre o muito? Pense nisto, pense nisto. Como Deus vai usar você? Pense nisto. Como Deus vai pegar você e vai levar você, sei lá, para um outro patamar, para um outro nível. Como Deus vai fazer isso? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o problema não é o dinheiro, mas é o nosso coração. Às vezes o nosso coração, de muitos, é egoísta. É um coração super, hiper egoísta. Olha só o que 1 Timóteo 6, ele diz. Primeira Timóteo, capítulo 6. Verso 17, diz assim, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir.
Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a vida eterna. Olha só. Então nós precisamos entender estas coisas, irmãos. E às vezes a gente não percebe que o problema não é o dinheiro, mas é o nosso coração. O seu coração está onde? Em Deus ou no dinheiro? Quando nós somos infiéis a Deus, o nosso coração, ele está no dinheiro. E é interessante, volte comigo para Mateus capítulo 6, e você vai observar uma coisa muito interessante em Mateus 6. Verso de número 24. Mateus 6, 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Mas o dinheiro, está escrito em algumas Bíblias, mamon. Não é isso? Em algumas traduções é mamon. Mamon, irmãos, é um Deus com D minúsculo. É um Deus aonde as pessoas colocam seu coração nele. Então nós, como crentes, precisamos entender que o problema não é o dinheiro, mas o nosso coração. Onde está o seu coração? O seu coração está na incerteza das riquezas, do dinheiro? Onde está o seu coração? Então a gente precisa aprender que o problema não é o dinheiro, mas o nosso coração. O dinheiro, irmãos, ele é um bom instrumento, um bom servo, mas ele é um mau mestre, ou senhor. Dinheiro é bom servo, mas ele é mau senhor. Por quê? Porque você vai ficar trabalhando, correndo, para ter mais, para buscar mais, para ter algumas coisas, quando Deus, ele quer te preparar para coisas maiores. Mas aí a gente nem percebe, a gente nem entende o que Deus ele quer fazer. Um outro ponto aqui, ganhar dinheiro deve ter sempre como objetivo, irmãos, realizar algo para Deus, porque é o sonho de Deus. Está lá em Atos 4, 36 a 37. Barnabé. Barnabé era uma pessoa bem situada, bem colocada. Barnabé, os parentes de Barnabé tinham uma casa em Jerusalém que abrigou 120 pessoas. Já pensou dar comida para 120 pessoas? Às vezes o pessoal vai fazer um casamento aí, né? Mas Barnabé. Então nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós estamos neste mundo para ganharmos dinheiro? Sim, vai lá, lute, passe num concurso, ganhe, né? Abra um negócio, faça com que esse negócio bombe, mas você não pode se esquecer de que você precisa ser fiel a Deus. E através da sua fidelidade, Deus vai abrindo outras portas, Deus vai abrindo outras igrejas, Deus vai abrindo outros ministérios, Deus vai fazendo outras coisas, mas é a partir da sua fidelidade. E olha o texto que diz: Barnabé, ele vendeu um campo, pegou o dinheiro, trouxe para os apóstolos, colocou diante dos apóstolos, para que eles pudessem fazer aquilo que eles tinham que fazer. É assim, irmãos. A vida cristã nossa só vai ter sentido quando nós fizermos algo para o Senhor. Irmão, eu não quero que isso aconteça com você não, ok? Feche teus olhos por um instante, feche. É o que eu vou falar agora, que eu não quero que aconteça com você. Irmão, se você morrer agora, qual é o legado que você vai deixar?
Qual o legado que você vai deixar? As pessoas vão se lembrar de você através do quê? Qual o legado? Você já escreveu um livro? Você já abriu uma igreja? Você já deixou pessoas cuidando do seu grupo? Hein? Qual o legado? Irmãos, pode abrir os teus olhos. No final, o que vai prevalecer não é quanto que você ganhou, não é quanto que você adquiriu, não é quantos carros que você teve, não sabe? Mas o que vai prevalecer no final é quantas almas foram salvas. Quantas? E o que você fez? De repente, a sua empresa, e a gente já vai falar, ela pode, amanhã ou depois, cuidar de um missionário da igreja. Posso ouvir um aleluia? De repente, aquilo que você faz, você pode abençoar um ministério de louvor, pode ajudar. De repente, a sua fidelidade, ela pode bancar uma viagem missionária. E assim vai. Mas a nossa mentalidade, irmãos, hoje é egoísta, e isso entrou na igreja. A gente quer que os outros olhem para nós. E às vezes a gente come ovo e quer dizer, isso é a minha sogra que falava, né? Quer arrotar uma comida melhor, um caviar, não é? Quer mostrar para o outro. Isso é sair do centro da vontade de Deus, irmãos. Então, ganhar dinheiro, ganhe dinheiro, mas realize a obra de Deus, realize o sonho de Deus. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Agora você precisa entender isso, irmãos. Tem muitas coisas que a gente ainda não foi para frente, porque não é fácil administrar o dinheiro da igreja. Então nós precisamos entender. Mas às vezes a gente está achando que, sabe, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem, irmãos. Tem a ver. Então nós precisamos o quê? Sermos fiéis a Deus. Na nossa vida pessoal, nos nossos negócios, nós precisamos ser fiéis a Deus. Porque é a igreja que vai levantar uma outra igreja. Eu estava dando no carnaval passado, eu estava dando estudo sobre missões na igreja. E eu disse para a igreja, para aqueles que estavam lá, que na minha sala, que nós brasileiros, a gente aprendeu muito tarde a sermos pessoas liberais, no sentido de ofertar. Nós brasileiros, por quê? Porque nós recebemos muitos missionários, americanos, ingleses, suecos, enfim. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela foi criada por 2 suecos, né? Se a gente pegar a congregação cristã por um italiano, americano, sueco, a gente vai vendo assim. Então, essas pessoas, elas eram pessoas liberais nessa questão. Mas nós brasileiros temos essa dificuldade. Fomos aprendendo, né? Aprendemos muito tarde. Irmãos, eu quero te dizer algo no nome de Jesus. Deus tem feito muitas pessoas aqui, ó. Deus tem abençoado muitos de vocês e outros que não estão aqui. Deus tem abençoado. Qual é o motivo? Qual é a razão? Pare um pouco e pense, é você e Deus. Pense, qual é a razão? Se você acha que é para você
poder ostentar alguma coisa. Irmão, não é verdade. Mas é para fazer, desenvolver a obra de Deus. Entende? E Deus está chamando, irmãos. O dinheiro, ele não pode ser mais importante do que Deus na sua vida. Anote, por favor. O dinheiro, ele não pode ser mais importante do que Deus na sua vida. O dinheiro não pode ser. Lembra do jovem rico? O dinheiro foi mais importante do que Deus na vida dele. O dinheiro não pode, irmãos. Então nós precisamos aprender isto. Eu não sei se amanhã você vai falar, ou você vai fazer um propósito com Deus e vai falar: não, Deus, a partir de hoje, eu quero ser fiel a Ti, porque estas coisas atrapalham por demais o desenvolvimento do reino de Deus. A sua falta de fidelidade atrapalha. E Deus, Ele tem dois objetivos pessoais ao nos fazer prosperar. Agora eu começo a responder a você aquela pergunta que eu fiz lá no início. Ele quer que o seu nome, o nome dele seja exaltado através da sua vida. E em segundo lugar, Ele quer expandir a sua igreja, o reino de Deus, Ele quer expandir. Irmãos, eu acho que vocês que têm carro, passam no semáforo lá do centro da Ceilândia, já viram alguns jovens lá da Sara Nossa Terra? Já viram? Eles vendendo balinha, com as coisinhas lá, já viram? E eles dizem o quê? Que é para a construção da igreja. Então, queridos, nós precisamos entender. Não vai ser o pastor da Universal que vai chegar no pastor da Sara Nossa Terra e vai falar: ó, cara, está aqui 40 milhões para você poder fazer aí um templo bonito na Ceilândia. Não vão ser outros, mas vão ser aqueles dali. É a mesma coisa, somos nós aqui, meu irmão. Se você for fiel no pouco, Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Mas você precisa entender que Deus quer ser exaltado através da sua liberalidade financeira. Seja liberal. Atos 20, 35. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Seja liberal, seja liberal. Deus, Ele quer trazer a expansão do reino dEle. Deus quer conquistar muitas nações através da igreja. Mas essas nações só serão conquistadas se o crente for liberal. É preciso ser. Irmãos, eu convido você a assistir algumas pregações do cantor, eu esqueci agora o nome dele, Juliano Som. Eu convido você a assistir algumas pregações desse cantor. Ele tem um trabalho muito lindo no interior do Piauí. Obra missionária. Entende? Então, nós precisamos, Deus quer que o seu nome seja engrandecido, Deus quer conquistar todas as nações deste mundo, mas como é que Deus vai fazer? Irmãos, Deus vai fazer através da sua fidelidade. Escreva isto. Queridos, assista lá e você vai ver. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade, né? E a expansão da igreja do Senhor só será uma realidade se nós investirmos o nosso suor, o nosso tempo, o nosso talento e o nosso dinheiro no reino de Deus.
Vamos olhar um cara que a gente precisa aprender com esse cara. 1 Crônicas 29. Versos 1. Diz assim, ó. Então o rei Davi disse, 1 Crônicas 29. Então o rei Davi disse a toda a assembleia, a igreja, né? Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para... Aleluia. Continua aí a leitura e você vai ver. Cada igreja que construirmos, você vai poder olhar e vai falar, eu ajudei. Através da minha fidelidade eu fiz. Através da minha vida eu construí. E aí vai, ó. Vou continuar. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. Ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engastes, aí turquesa. Além disso, pelo amor ao templo, versos 3, do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro, prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. E aí ele vai falar o que ele ofereceu. Ele vai falar o que ele ofereceu. Mas aí, chegue aí comigo no verso de número 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas o Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar forças a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos teu glorioso nome. Aleluia. Eu quero te fazer uma pergunta, eu ainda não terminei a leitura. Davi viu o templo construído? Mas ele foi fiel ao Senhor. Continua. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Porque tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Está vendo? Aí ele continua: diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. O Senhor, ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Aleluia. Então, queridos, Deus, ele tem dois objetivos. Primeiro, ele quer ser honrado e glorificado através da nossa liberalidade financeira. E segundo, ele quer expandir o reino dele. Mas essa expansão do reino só será uma realidade se nós formos fiéis a Deus. Amém? E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender estas coisas. Não adianta, irmãos, a gente fazer planos se nós não formos fiéis a Deus.
Não adianta a gente sonhar se nós não formos fiéis a Deus. Não adianta. Então, irmãos, olha o princípio lindo. Aquele que for fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Nós cristãos precisamos reaprender a praticar a mordomia cristã em nossa vida e em nossos negócios. Faz um pacto com Deus. Faz uma aliança com Deus. E se Deus tem te abençoado, Ele vai te abençoar muito mais. Se Deus tem caminhado com você, tem te guardado, tem te protegido, Deus vai fazer muito mais. Mas nós hoje, comunidade evangélica Novo Tempo, nós precisamos reconquistar, nós precisamos tomar de volta essa fidelidade a Deus. Por quê? Porque os planos e propósitos de Deus passam pela nossa fidelidade. Deixa eu endireitar isso. A realização dos planos e propósitos de Deus passam pela nossa fidelidade. Você tem que ser fiel, irmão. Irmão, e agora, deixa eu falar algumas coisas aqui, pessoais. Procure ser fiel a Deus. Porque Deus, Ele tem uma cidade, ou um distrito federal, onde tem muitas cidades satélites que precisam de que a Novo Tempo chegue. E a Novo Tempo só vai chegar através da sua fidelidade, liberalidade nesta área. Seja fiel. Seja fiel. Coloque um objetivo para você ser fiel. Coloque um objetivo, ser fiel. Meu irmão, procure ser fiel a Deus. E Deus vai te abençoar. A gente precisa resgatar isso, irmãos. Sabe, a gente precisa retomar estas coisas. A gente precisa hoje retomar essa questão da fidelidade. Irmãos, Deus, Ele está esperando isso de nós. Ele está esperando isso de você. Seja fiel a Deus. Peguei 10 reais. Meu, R$1 é de Deus. Peguei 500 reais. Eu estou falando assim, 50 reais são de Deus. Porque quando você receber 100 mil reais, 10 mil reais não vão fazer falta para você. Irmãos, tem muitas ofertas que eu recebo, mas eu coloco na igreja. Muitas. Procure ser fiel. Procure caminhar em fidelidade, que nós vamos chegar longe através da sua fidelidade. Agora, se você for infiel, a gente fica amarrado. Seja liberal, meu irmão. Vai lá, entregue. Vai lá, seja fiel a Deus. Procure ser fiel a Deus. Eu gostaria de comprar tal coisa. Assim é na minha casa. Eu estava falando para vocês que esses estudos, eles na verdade, irmãos, eles não são pequenos estudos nesta hora que a gente dá. Porque ele é uma coisa que a gente tem que trabalhar com mais profundidade. Se eu não posso comprar algo dentro da minha casa, irmãos, está aí a minha esposa, veio de uma vida muito boa, muito bem, tinha 2 empregadas em casa, 2 carros na porta, morava próximo da praia, está aí. Mas ela sabe. Mas o que vem, irmão, o que é de Deus tem que ser entregue. A gente tem que aprender, sabe por quê? Porque Deus, Ele te deu o dinheiro. Vocês viram Davi falando, vocês ouviram Davi? Deus te deu, meu irmão, para você ser fiel a Ele. Deus te deu.
Então nós estamos começando, irmãos. A nossa igreja, ela não está institucionalizada, é um movimento. Nós estamos começando e nós precisamos de que você seja fiel. Seja fiel a Deus. E aí, quem sabe, daqui a uns anos, quando nós estivermos mais institucionalizados como igreja, irmãos, vai ser muito fácil, porque vocês aprenderam a ser fiéis. Ensine, trabalhe desta forma. Ageu 2, 7, 8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Levíticos 19, isso aqui é para negociantes, empresários, diz que nós não devemos ter 2 pesos e 2 medidas. Deuteronômio 8, de 17 a 18, esse aqui eu quero ler com vocês, abram, por favor. Deixa eu ler esse daqui, depois eu vou continuar aqui falando algumas coisas. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim, ó: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Quem fez isso? Deus. Irmão, procure ser fiel a Deus. Daqui a um tempo Deus ele vai chamar você para coisas maiores. E aí? Como vai ser? Daqui a um pouco Deus vai chamar você para coisas grandes. Como vai ser? Se você não for fiel nas menores, você não vai ser nas maiores. Então é necessário ser. É necessário caminhar. Irmãs, deixa eu falar algo aqui. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Todas as coisas que nós temos é permissão de Deus. Tudo que nós temos é permissão de Deus. Então nós precisamos ser fiéis a Deus. Procure ser fiel. Quando você chegar lá na sua casa, pense nisto. Nós precisamos retomar isto, irmãos. Tem algumas coisas na igreja que precisam ser retomadas. E se você for fiel, meu irmão, elas serão retomadas. Você precisa entender isso. Esse é o princípio de Deus. E agora eu quero te fazer uma pergunta. A sua fidelidade financeira ou infidelidade financeira tem atrapalhado os planos de Deus ou tem realizado os planos de Deus, os propósitos dele? Procure, irmão, procure ser fiel a Deus. Procure. É tão bacana, irmãos, a gente olhar na igreja pessoas sendo fiéis a Deus. É lindo. É lindo. É lindo a gente ver, né, pessoas sendo fiéis a Deus. Então nós precisamos ser fiéis. Porque o que Deus ele tem para fazer, irmãos, não se restringe a este lugar. Então você precisa ser fiel a Deus. Não adianta, irmão, você correr com tantas coisas, sonhar tantas coisas, e se você não for fiel a Deus. Vocês podem abrir a Bíblia comigo em Ageu, por favor, abra lá em Ageu. Abra, por favor. Dá para mim ler mais um texto aqui para vocês. Ó, Ageu capítulo 1.
Ageu 1, versos 2. Posso ler? Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, veste-se, mas não se aquece, e aquele que recebe salário recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos os levaram. E aí ele diz: suba ao monte, traga madeira, construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. Quem é que dissipou? Vocês ouviram? Quem é que dissipou? Quem é que dissipou? Quem é que dissipou? Deus, gente, tirou. Então, queridos, é tempo de nós buscarmos restaurar esta área na nossa vida. Talvez você não esteja sendo muito fiel a Deus, ou não está sendo fiel. Isso atrapalha. As dívidas vão se acumulando, as dívidas vão entrando, dívida e dívida. Mas porque você não tem sido fiel a Deus. A gente tem que observar isto. Vamos pegar de volta essa questão. Vamos procurar ser fiéis a Deus. Meu irmão, aquilo que não dá para você fazer, não faça. E irmãs, não fique querendo que seu marido faça uma coisa que o cara vai ficar enrolado. Eu estou falando, isso aqui é uma pregação de um dia. Não fique fazendo. Procure, meu irmão, e procure investir no reino. Sem o teu amor eu não sei o que fazer, Senhor. Sem o teu amor eu não sei para onde ir. Oh Deus, me prostro aos teus pés, Senhor, como a mulher na casa de Simão, como na entrada em Jerusalém, como os 24 anciãos. Eu te adoro, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor.
que sou, nem o que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti, como os 24 anciãos e a entrada